Portanto, muito boa tarde, caras e caros colegas. Creio que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Temos o quórum garantido e temos o nosso prezado eurodeputado já em linha connosco. Posso confirmar se está a ver-nos e ouvir-nos bem? Meu caro Presidente da Comissão, meu caro Capola Santos, estou a ouvir-vos e a ver-vos perfeitamente. Muito Ótimo. obrigado. Então eu queria começar, em nome de todos, por agradecer a sua disponibilidade para esta troca de impressões, que é uma troca de impressões com agenda aberta. O objetivo que colocámos no início da legislatura foi procurar estabelecer um contacto regular com os nossos representantes no Parlamento Europeu, não só discutida a agenda política, como o trabalho que cada um desenvolve ou os temas que achar relevantes partilhar connosco. Estamos quase no fim desta longa maratona, o que é um bom sinal, porque temos muitos deputados no Parlamento Europeu, já tivemos mais, oxalá isso possa voltar a acontecer, mas é um prazer para nós, apesar de serem praticamente todos figuras públicas conhecidas, mas é um prazer ter a oportunidade de esta troca de impressões. Conhece as regras do jogo, haverá um período de 10 minutos iniciais para fazer uma exposição inicial, após o que cada grupo parlamentar disporá até 5 minutos e a cada uma das questões colocadas por cada grupo, o eurodeputado responderá como achar mais conveniente. Assim sendo, e para não perdermos mais tempo, é com todo o gosto que lhe dou as boas-vindas à Assembleia da República e lhe passo a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, meu caro amigo deputado Luís Capola Santos, que saúdo todas as senhoras e os seus deputados. Muito obrigado por este convite. É para mim um prazer e uma honra participar nesta audição. Acho que este é um diálogo muito relevante. Não tenhamos nenhuma dúvida que uma grande parte do futuro do nosso país passa pelo projeto europeu e acho que é muito relevante que nós possamos articular. Peço desculpa, Manuel Pizarro, mas perdemos o contacto, deixámos de ouvir. Aconteceu aqui qualquer coisa, acho que já estão a ouvir outra vez, não é? Já está outra vez reposto o som. E dizia, eu acho que é muito importante esta articulação. Eu procurarei dividir a minha intervenção em 3 momentos. Uma primeira, respeitando os 10 minutos, uma primeira de reflexão geral sobre a situação na União Europeia e no Parlamento Europeu, e uma segunda dedicada a um dos aspectos que corresponde à minha intervenção mais direta, o que diz respeito ao emprego e aos assuntos sociais, visto que sou membro da Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais, e uma nota final sobre uma outra área de intervenção direta minha com muita relevância no nosso país, que é a área das pescas, visto que eu sou deputado também efetivo na Comissão das Pescas. Primeira questão, abordagem geral. Eu acho que é incontornável que neste momento do calendário se faça uma reflexão geral sobre o momento na União Europeia e em especial sobre a presidência portuguesa da União Europeia, que está, enfim, já quase a 3/4 do seu tempo neste primeiro semestre de 2021. Eu diria que há 2 aspectos, eu referirei aos assuntos sociais no momento seguinte da minha intervenção, há 2 aspectos que merecem grande relevo e acho que constituem um grande sucesso do nosso país. Em primeiro lugar, a aprovação da lei, a aprovação política da lei do clima no trílogo. Eu acho que esse é um aspecto muito relevante e é uma marca que ficará desta presidência portuguesa, a aprovação da lei europeia do clima. Eu não preciso de explicar qual é o relevo que estes temas em torno da agenda climática têm, mas é um momento muito relevante e chegou-se a acordo na aprovação da lei do clima e um outro momento que ocorreu no último domingo, no Dia da Europa, que foi o lançamento formal da Conferência sobre o Futuro da Europa. Eu acho que esse é também um momento muito importante e foi muito complexo chegar a um acordo entre o Conselho Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, mas não há dúvida nenhuma, está lançada a Conferência sobre o Futuro da Europa e é muito importante a mobilização dos cidadãos e das instituições para esta conferência, para que cada um tenha uma oportunidade de dar a sua opinião sobre qual é que deve ser o futuro institucional do projeto europeu. Eu diria que estes avanços muito significativos
vem na sequência daquilo que tem acontecido no último ano e meio na Europa, desde, digamos, da instalação do conjunto das instituições a que se seguiu à eleição para o Parlamento Europeu em maio de 2019. E não haja dúvida nenhuma que, apesar de todos os problemas, por um lado o Brexit, por outro lado a pandemia por Covid-19 e as suas consequências sanitárias, económicas e sociais, eu acho que não há nenhuma dúvida que há um vento de progresso e de esperança e de confiança na orientação atual das instituições europeias. Talvez o aspecto mais relevante nessa matéria, mais sensível para todos, mais sensível também para os portugueses e para Portugal, seja o novo quadro dos fundos comunitários. Não apenas a renovação do quadro de financiamento plurianual, neste caso o quadro 2021-2027, mas, sobretudo, a criação de um novo instrumento financeiro para dar resposta às consequências económicas e sociais da pandemia, o Next Generation EU, com uma dotação financeira relativamente generosa, de 750 mil milhões de euros, sendo a maior parte por subvenções e não por empréstimos, e, sobretudo, uma natureza muito especial deste novo instrumento financeiro, ou dois aspectos muito relevantes deste novo instrumento financeiro. Por um lado, ele será financiado com empréstimos obtidos pela Comissão Europeia e não com doações de cada um dos Estados, e essa é uma absoluta novidade em termos de financiamento europeu e, segundo aspecto, na sua aplicação nos Estados, como temos experiência no nosso país, conforme como foi debatido o Programa de Recuperação e Resiliência, porque se trata de programas com uma muito maior latitude de intervenção nacional, independentemente, naturalmente, de terem que estar alinhados com metas europeias, designadamente com as que dizem respeito à dupla transição, à transição gêmea climática e digital, mas ainda assim com uma margem de liberdade na utilização destes recursos muito importante, porque eles conferirão, no caso do nosso país e também de outros países europeus, uma grande capacidade aos Estados de gerarem resiliência nos sistemas públicos associados à promoção da economia, mas também à promoção da coesão social. Acho, aliás, que estes instrumentos de financiamento associados à criação de um novo sistema de apoio aos Estados no que diz respeito à manutenção das garantias no mercado de trabalho ou dos apoios aos trabalhadores que perderam transitoriamente o seu emprego, como aconteceu com o SURE, são uma forte e positiva novidade. Segunda nota que eu queria dar, a que diz respeito à dimensão social do projeto europeu. O que aconteceu no Porto neste fim de semana, integrado na presidência europeia, com a Cimeira Social, em que pela primeira vez há o endosso do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, não apenas pelos Estados e pelas instituições europeias, mas também pelos parceiros sociais, e no dia seguinte, portanto, isto ocorreu a Cimeira Social na sexta-feira, e depois no dia seguinte a sua continuação na expressão de uma reunião informal do Conselho Europeu, dos chefes de Estado europeus, que também eles assumiram o compromisso com o plano de ação para implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Acho que são momentos muito importantes da reafirmação e da reorientação do projeto europeu. Eu acho que, enfim, muitos de nós estaremos de acordo com a necessidade de conferir uma maior relevância ao combate às injustiças sociais, ao combate às desigualdades, à promoção da coesão social no projeto europeu. Os que estiverem de acordo com isso estão de acordo com 88% dos cidadãos europeus. É a percentagem apurada pelo Eurobarómetro deste ano sobre qual é o grau de importância que os cidadãos europeus pretendem ver à coesão social no contexto do projeto europeu. E esta reafirmação é absolutamente central, com uma nota adicional que eu queria destacar, que é a inclusão no semestre europeu de um enorme reforço dos indicadores sociais. Eu acho que essa é a mudança que todos almejamos. Nós não podemos avaliar a Europa exclusivamente, e talvez nem principalmente, pelos indicadores económicos e muito menos pelos indicadores financeiros.
A ambição de coesão social é essencial à afirmação do projeto europeu e à sua conexão aos cidadãos. Queria também aproveitar esta oportunidade que me dão para dar uma informação sobre outra das áreas a que eu estou intimamente ligado, a área das pescas, porque essa é também uma área muito relevante para o nosso país, para a economia nacional, para a vida do mundo social português. Para dizer que eu fui relator sombra, porventura, do mais importante instrumento neste domínio, o Fundo Europeu de Apoio às Atividades Marítimas e às Pescas, agora no seu novo acrónimo FEAMPA, em vez de FEAMP, porque é acrescentado o A de aquacultura, reconhecendo a importância deste setor na Europa. Foi chegado a um acordo político no trílogo ainda durante a presidência alemã, mesmo na fase final da presidência alemã, em dezembro de 2020, e eu tenho uma grande expectativa de que a versão final deste acordo seja votada ainda durante a presidência portuguesa, permitindo que muito rapidamente nós estejamos em condições de aplicar os recursos do FEAMPA para proteger as pescas portuguesas que sofreram naturalmente um duplo impacto muito violento. Por um lado, o impacto do Brexit, que no caso português é indireto, mas não deixa de se fazer sentir. Nós não temos interesses pesqueiros diretos nos mares ingleses, mas naturalmente o facto de serem afetados alguns dos nossos parceiros conduzirá a que sejamos também afetados. E por outro lado, um impacto muito importante da pandemia pela Covid, sobretudo na redução dos valores do pescado, muito influenciado pelo atingimento do chamado canal Horeca, do canal da restauração, e é muito importante que nós tenhamos instrumentos políticos e financeiros para apoiar o nosso setor pesqueiro, onde nem todas as notícias são más. A cota da sardinha este ano vai poder ser significativamente aumentada e o período de pesca vai ser também, a abertura do período de pesca vai ser antecipada já para as 0 horas da próxima segunda-feira, e temos também tido aqui uma atividade muito importante de diálogo com a Comissão Europeia, com o governo português, com os diferentes stakeholders do setor para preservar os interesses pesqueiros nacionais. Eu julgo que consegui cumprir os meus 10 minutos e fico agora naturalmente ao dispor dos seus deputados, tendo a expectativa de que nas respostas às perguntas que me venham a ser dirigidas possa aprofundar alguns destes elementos da minha intervenção inicial. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Vamos então dar início à sequência de pedidos de esclarecimento. Começarei pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dando a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva. Dispõe de 5 minutos para o efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e cumprimento de uma forma especial o eurodeputado Manuel Pizarro, na qual já agradeço a presença e a sua intervenção inicial. E de todos os assuntos e dossiês que é responsável e que está com especial interesse e responsabilidade, e depois deste fim de semana que passou, eu iria focar-me no pilar europeu dos direitos sociais, pois sei que tem trabalhado muito nesta temática e que muito ainda haverá por dizer. Neste momento, os Estados-membros, tal como afirmou, têm recursos financeiros como nunca, desde logo o quadro financeiro plurianual 2021-2027, o Next Generation EU, que podem ser executados através dos planos de resiliência e recuperação nacionais e que sabemos que a grande prova de que o Conselho acompanhará a aplicação desta bazuca na concretização do pilar social é o facto das novas metas serem apoiadas por uma revisão do painel de indicadores sociais no quadro do processo do semestre europeu. Pergunto então ao Sr. Deputado se esta será uma boa estratégia para o cumprimento das metas e a monitorização do plano de atividades do pilar e se a prova de que o pilar social europeu vai ser uma realidade para todos os Estados-membros. Depois tínhamos também os seus 20 princípios, que englobam preocupações de todos os Estados e muito importantes para todas e todos os cidadãos e cidadãos europeus. Princípios que têm preocupações com a educação, formação, aprendizagem ao longo da vida, a igualdade entre mulheres e homens, a igualdade de oportunidades, o apoio ativo no emprego, com preocupações de segurança, de adaptabilidade, mas também com salários justos e com facilidade de comunicação e diálogo social que permita aos trabalhadores ter conhecimento dos seus direitos e regalias. Mas os tempos mudam e o emprego do futuro será provavelmente diferente e questões de emprego móvel ou teletrabalho estão agora em plena pandemia mais visíveis e provavelmente para ficar. Qual é a opinião do Sr. Deputado sobre o que deverá ser o trabalho do futuro e quais as maiores preocupações da União Europeia neste assunto? Como pode contribuir o pilar social
para uma maior e melhor empregabilidade dos jovens e das pessoas mais frágeis face ao emprego. No entanto, os princípios da proteção ao emprego são muitos mais, mas completam-se com a proteção social aos mais jovens, em especial às crianças, aos idosos, às pessoas com deficiência e às vítimas de violência. São também prioridades os cuidados de saúde e os cuidados de longa duração, assim como a necessidade de assegurar habitação digna para todos e acesso aos serviços essenciais para uma boa qualidade de vida. Com o concretizar das ações do pilar social, emerge uma aposta na economia social. Qual é a importância do crescimento desta economia no nosso país? Que impactos pode ter ao nível regional e local? Poderão as autarquias locais, câmaras e juntas de freguesia terem aqui uma oportunidade de dar resposta aos planos de desenvolvimento social das redes sociais dos seus territórios? E, Sr. Deputado, para implementar estes princípios foram estabelecidas 3 grandes metas: mais emprego, mais e melhor formação, menos pobreza e mais inclusão social. Permite-me dizer que retirar da pobreza 15 milhões de pessoas é realmente um grande desafio. Pelo que questiono o Sr. Deputado Manuel Pizarro se acha que estas metas são possíveis de ser atingidas por todos os Estados-membros até 2030 e qual será para Portugal a meta mais difícil e mais fácil e porquê? E como referiu, a Cimeira do Porto foi um sucesso e um marco histórico, eu diria o ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Gostaria de realçar 2 grandes momentos. O primeiro, a Cimeira União Europeia-Índia, que teve um grande envolvimento do governo português. E o segundo momento alto, a Declaração do Porto, que foi assinada pelos 27 líderes dos Estados-membros, como disse, e por todos os parceiros sociais, que assumiram colocar o pilar europeu dos direitos sociais no centro das políticas, quer ao nível europeu, quer ao nível de cada Estado-membro. Foi assumido o plano de ação para fazer cumprir as metas e honrar os princípios do pilar social. Neste plano de ação, eu destacava 2 áreas em especial. A primeira, da proteção das crianças. E aqui gostaria que o Sr. Deputado nos falasse da estratégia europeia sobre os direitos da criança e a recomendação do Conselho que estabelece uma garantia europeia para as crianças. E se o rendimento mínimo e europeus e o salário mínimo são contributos importantes para dominarmos aquela que é a maior pobreza, que é a pobreza infantil. Para terminar, e como sei que é uma área muito especial para o Sr. Deputado, gostaria muito de questionar sobre a União Europeia da Saúde. Esta será uma área também ela prioritária face ao momento da pandemia do Covid-19 que vivemos e que mudará a saúde no futuro. Pelo que o questionava acerca da estratégia farmacêutica para a Europa, o plano europeu contra o cancro e como pensam identificar medidas para diminuir a desigualdade de acesso à saúde por parte das pessoas mais vulneráveis e que, neste caso, como é que pode o Sistema Nacional de Saúde de Portugal ser um exemplo de boas práticas. E, para terminar, porque é inevitável, gostaria que nos falasse um pouco mais da estratégia de vacinação da União Europeia, principalmente focando as questões da solidariedade com os países mais carenciados e a questão do levantamento das patentes. A Europa é a farmácia do mundo, afirmou no sábado passado Ursula von der Leyen. O que pensa a Europa fazer com a produção e venda das vacinas? O Conselho do próximo dia 25 de maio será importante no debate desta questão? Será que a União Europeia pode conquistar o seu espaço económico e social na geopolítica mundial através do seu papel tão importante, social e solidário? Muito obrigada, Sr. Presidente. Quando a senhora deputada disse finalmente, eu ia felicitá-la por ter cumprido 4 minutos e 99 segundos. Mas, infelizmente, o finalmente demorou um pouco mais, mas temos vindo a cumprir com a tolerância adequada. Senhor Eurodeputado, tem a palavra para responder, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, pelas perguntas. Há qualquer coisa de injusto em o tempo de perguntas e de respostas ser igual, porque eu, para poder responder com um mínimo de detalhe, precisaria seguramente mais do que os 5 minutos. Vou procurar fazê-lo com a expectativa de que algumas das perguntas depois se repitam nas próximas, alguns dos temas se repitam nas próximas perguntas e me permita completar alguma informação. Eu acho que a inclusão reforçada de indicadores sociais no semestre europeu é uma das chaves para abrir essa porta de uma maior centralidade à Europa social e para valorizar a implementação do pilar europeu dos direitos sociais. E acho que isso é absolutamente essencial e é uma das grandes aquisições desta presidência portuguesa da União Europeia. Eu diria que
independentemente das críticas que possamos fazer à natureza, porventura limitada ou menos ambiciosa de algumas das medidas, acho que conseguiremos concordar que, no momento em que já estão em debate público duas propostas de diretiva nesta matéria de grande importância, por um lado a diretiva sobre salários mínimos adequados e contratação coletiva, e por outro lado a diretiva sobre transparência salarial, que visa ajudar a acabar com um verdadeiro flagelo, que é a desigualdade de género nos salários, que persiste em Portugal e um pouco por toda a União Europeia, apesar de toda a legislação de cada um dos Estados-membros a proibir de modo formal. Acho que teremos que reconhecer que há um grande avanço no envolvimento das instituições europeias na promoção desta agenda social para a Europa. A isso somar-se-á, no segundo semestre deste ano de 2021, uma proposta de diretiva europeia sobre os trabalhadores das plataformas. Como sabemos, nestas formas mais modernas de organização do trabalho, baseado em plataformas digitais, verificam-se alguns dos mais sérios problemas de precariedade laboral e de desrespeito pelos direitos de quem trabalha, e haverá uma intervenção da União Europeia para corrigir esses problemas. Eu diria que tudo isto são sinais muito positivos e que em tudo o que vai acontecer eu queria destacar que duas das metas que estão previstas no plano de ação são metas que têm de ser vistas em conjunto. Por um lado, a meta de chegar a 2030 com 78% dos cidadãos europeus entre os 20 e os 64 anos no mercado de trabalho. Eu chamo a atenção que isto significa praticamente o pleno emprego. E para que este número possa ser alcançado, nós precisaremos de trazer ao mercado de trabalho não apenas, naturalmente, as mulheres. No caso do nosso país, o problema da feminização do mercado de trabalho não é um problema, mas persistem outros problemas. Problemas com minorias étnicas, vejamos o que se passa com o direito ao trabalho na comunidade cigana, apenas para dar um exemplo. Problemas com os jovens que estão fora do sistema de educação, fora do sistema de formação e fora do mercado de trabalho. Problemas com as pessoas portadoras de deficiências. Todos esses têm que ser abordados se queremos chegar a este valor. E uma nota para um segundo objetivo quantificado que está muito ligado a este, o objetivo de que em cada ano 60% das pessoas que estão no mercado de trabalho tenham acesso a ações de formação, porque tem que haver uma profunda conexão, porque as modificações no mercado laboral, na transição, não apenas com a transição digital, mas com outro tipo de mudanças tecnológicas, serão de tal maneira rápidas e aceleradas que só com esta formação será possível que as pessoas se possam manter no mercado de trabalho e manter de forma digna no mercado de trabalho. Eu irei apenas fazer uma referência muito breve à garantia para a infância, com esperança de que os temas relacionados com a saúde possam ser abordados numa próxima resposta, para dizer em relação à garantia para a infância que é uma daquelas áreas em que nós desejaríamos uma maior ambição. Há qualquer coisa de estranho que no espaço territorial com maior progresso social do planeta, que é a Europa, haja ainda assim 18 milhões de crianças em risco de pobreza. E este é um número antes da pandemia pelo Covid. Não sabemos até se esse número não terá aumentado. A ambição da União Europeia é muito importante na redução da pobreza e na redução da pobreza entre as crianças, mas acho que todos devemos reconhecer que à escala de cada Estado-membro é preciso usar de forma mais criteriosa os recursos que estão ao nosso dispor, nomeadamente os recursos do Fundo Social Europeu, mas não apenas, os recursos de todos os fundos de coesão, e chama a atenção que na bazuca portuguesa, no Plano de Recuperação e Resiliência português, estão previstos verbas muito importantes para apoiar o combate à pobreza, que tem que ser feito em todas as suas dimensões, mas que tem um impacto que é, do ponto de vista moral e material, ainda mais grave nas crianças, porque algumas das consequências da privação material nas crianças são consequências que ficam a marcar todas as suas perspectivas futuras e exigem dos decisores políticos um combate muito determinado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Pizarro. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e falo-ei com todo o gosto, dando a palavra ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados e o Sr. Eurodeputado Manuel Pizarro, que desde já agradeço pela sua intervenção inicial. Eu, por circunstâncias que se prenderam com a representação
desta Comissão tive a oportunidade de participar na Cimeira Social do Porto e, portanto, algumas das questões que, obviamente, trago aqui são fruto da reflexão que eu tive a oportunidade de assistir e começaria por um aspecto muito vincado que se prende exatamente com a pobreza infantil. Algo dito pela senhora Presidente da Comissão foi exatamente que a primeira preocupação são os pais, são o agregado familiar, ter uma forma de sustento, ter um emprego com estabilidade que permita naturalmente poder garantir às crianças e aos seus dependentes uma qualidade de vida que os tire dos 18 milhões de crianças em risco de pobreza, dados de 2019. Ainda sobre essa matéria, foi, digamos, este passo no Porto foi a consequência do pilar europeu adotado em 2017 em Gotemburgo e, portanto, há aqui uma tentativa de, envolvendo os parceiros sociais e envolvendo ao mais alto nível todos os membros da União, criar um compromisso social, firmar um compromisso social. Contudo, quer os objetivos que estão, os três grandes objetivos dos 78% da população entre os 20 e os 64 anos com emprego, quer os 60% dos adultos sujeitos a planos de formação que garantam a flexibilidade e a preparação para desafios que ainda não conhecemos, quer a diminuição do número de pessoas em risco de pobreza, são objetivos verdadeiramente ambiciosos, pode-se sempre ir mais além, mas eu gostaria de lembrar que em 2020 a Europa tinha por objetivo fazer uma diminuição de 20 milhões de pessoas em risco de pobreza. Portanto, aqui estamos a falar de 15 milhões. Quando nós falamos em ambição, temos que ter o realismo de perceber que estamos a pedir para o limite temporal de 2030 um valor que é inferior à ambição que tivemos para 2020. E, portanto, há que haver uma moderação do nosso ponto de vista, digamos, da forma como tem sido comunicado e como tem sido anunciado que este é, de facto, um número sem precedentes. É um número, todos os números de redução de pobreza são importantes, mas há que ter esta verdade dos números, que agora falamos em 15 milhões, quando tivemos objetivos para 2020 de 20 milhões na redução da pobreza. Por outro lado, há aqui um aspecto que não pode deixar de ser realçado. A Cimeira do Porto foi importante por ser, durante naturalmente a presidência europeia do Conselho, foi importante por razões de afirmação também do país, e há que reconhecê-lo, mas há aqui uma questão que não pode ser escamoteada, é que nós estamos a falar de compromissos que têm que ser depois transpostos pelos países. Quer dizer, nós estamos a falar de algo que é uma iniciativa que não é legislativa e, por conseguinte, por esta natureza, não é vinculativa. E aquilo que se ouviu muito na Cimeira do Porto foi uma certa dúvida compreensível e razoável da diferença com que os diversos países iriam assumir e pôr em prática mais do que assumir esses objetivos. E isto não ficou claro. Eu deixo só um exemplo a talho de foice, que o Sr. Primeiro-Ministro da Checoslováquia, na sua intervenção, disse uma coisa interessantíssima, que tem muitos ucranianos reforçando a mão de obra daquilo que os checos não querem fazer, ao mesmo tempo que tem outros tantos checos na Alemanha e noutros países a fazerem outras tarefas e, portanto, a prestarem trabalho fora. E, portanto, há claramente do nosso ponto de vista, talvez um exacerbar excessivo daquilo que são os objetivos e a ambição, um bocadinho a roçar o desmedido num ou noutro caso, e de facto ficamos sem perceber, na prática, no concreto, e esta que é a questão de fundo, quem neste momento, fruto da pandemia, está numa situação socialmente frágil, de desemprego, num futuro incerto, como é que estas pessoas veem a corporização concreta das medidas que nós vimos anunciadas e assumidas na Cimeira do Porto. E, portanto, gostaria de o ouvir numa visão mais terrena, mais terra a terra, de que quando nós chegamos a casa, o que é que nós dizemos a quem temos em casa de como é que isso se corporiza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz, pelas suas questões, que acho muito oportunas e com a vantagem de ter estado ao vivo na Cimeira Social do Porto. Vamos ver, eu não ignoro que há uma diferença entre o discurso político, a proclamação política e depois a aplicação prática das medidas que são propostas. Mas eu diria, desse ponto de vista, que nós não devemos desvalorizar a importância desta declaração política. Nós não tínhamos nenhuma dúvida sobre a adesão do Parlamento Europeu à valorização da prioridade às políticas sociais na Europa. Se dúvidas houvesse, o Parlamento Europeu aprovou por uma larguíssima maioria intrapartidária, multipartidária, em janeiro deste ano, uma declaração chamada, um relatório chamado a Agenda do Porto para o Progresso Social, que é uma declaração com compromissos e metas que seguramente serão partilhados pela grande maioria dos senhores deputados. Aliás, os relatores desse relatório foram deputados dos dois grandes grupos, dos dois maiores grupos políticos do Parlamento Europeu, o PPE e o grupo dos socialistas e democratas, nos quais me incluo. Ao mesmo tempo, repito um número que já disse na minha intervenção inicial, é indubitável que a grande maioria dos cidadãos europeus querem um maior envolvimento da União Europeia nas questões de natureza social. Eu queria destacar que no plano de ação para implementar um segundo momento, não havendo dúvidas sobre o envolvimento do Parlamento Europeu, a Comissão, no dia 4 de março, fez, de certa forma, a sua declaração política, quando apresentou o plano de ação para a implementação do pilar. Eu acho que, em complemento a isso, o que aconteceu no Porto, por um lado, com o acordo com os parceiros sociais, e recordo que estamos a falar de parceiros sociais, os representantes dos trabalhadores, mas também os representantes das entidades patronais, aos mais diversos níveis. E, por outro lado, a declaração do Conselho Europeu do passado sábado, 8 de maio, são momentos muito relevantes. Claro que eles não alteram o facto de que há diferenças na abordagem dos temas sociais nos diferentes países europeus. Mas isso foi sempre a natureza da construção europeia, a tentativa de encontrar avanços entre as contradições e entre as dificuldades. Há países europeus mais ciosos da ideia da subsidiariedade em matéria de políticas sociais e de políticas de educação e de políticas de saúde. Há outros países mais desejosos de um maior envolvimento europeu. Ora, o que não pode haver dúvidas é que basta ver o plano de recuperação e resiliência submetido pelo governo europeu, pelo governo português, e vejamos a enorme alocação de recursos para aquilo que nós chamaríamos o Estado Social, para fins de natureza social. 250 milhões de euros para combate à pobreza no sítio onde ela onde está mais concentrada do ponto de vista dos números, nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Cerca de 1.300 milhões de euros para o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Cerca de 800 milhões de euros para o sistema educativo, nomeadamente para o acesso a recursos digitais por parte das crianças e dos professores nas nossas escolas. Eu diria que tudo isso são indicadores de disponibilidade de recursos da União Europeia para serem aplicados na construção da coesão social e no combate às desigualdades sociais. Agora, há uma coisa em que eu concordo com o Sr. Deputado, é que muito disto tem a ver com a aplicação nacional destes recursos, mas não desvalorizo nem a assunção de uma prioridade europeia, nem a assunção de disponibilidade financeira associada a essa prioridade europeia, a que somaria um terceiro aspecto. É verdade que em algumas das áreas nós estamos a falar de instrumentos que não são de natureza, não são binding, não são obrigatórios, mas em muitas outras áreas, eu já enunciei algumas delas, estamos mesmo a falar de instrumentos legislativos. Por exemplo, a diretiva sobre salários mínimos e sobre contratação coletiva. Nunca mais será possível, com esta diretiva em vigor, que volte a acontecer como aconteceu entre 2011 e 2015, não haver nenhum aumento do salário mínimo em Portugal. Com esta diretiva em vigor, isso não será possível. Se há um incumprimento dessa diretiva, como a diretiva sobre a transparência salarial, a proposta de diretiva sobre os trabalhadores, a regulação dos trabalhadores nas plataformas digitais, introduzirão mudanças muito significativas a que se associará
essa outra mudança, que é a inclusão de alguns indicadores sociais de forma reforçada no semestre europeu, porque essa é a maior garantia de que estas não são apenas metas para depois se verificar daqui a uns anos se foram ou não foram alcançadas, mas são compromissos que, ano após ano, serão avaliados pela Comissão na análise no quadro do semestre europeu. Isso até talvez explique algo que eu também partilho com o Sr. Deputado. Eu gostaria de ver metas mais ambiciosas, por exemplo, no combate à pobreza. Mas a verdade é esta, provavelmente a Comissão não teve condições de consenso para propor metas mais ambiciosas, porque o sistema de monitorização desta vez será muito mais eficaz, o que quer dizer que ninguém se deseja comprometer com metas que não sejam alcançáveis. E eu acho que há um desafio para Portugal e para cada um dos Estados-membros, é propor no quadro nacional metas que sejam, porventura, ainda mais ambiciosas do que estas que são sugeridas no quadro europeu. Agora, o quadro europeu é um quadro de profunda mensagem de progresso em relação a essa ambição que está, aliás, no Tratado de Lisboa, do progresso social e do pleno emprego. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Eurodeputado. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu quero começar por cumprimentar o Deputado Manuel Pizarro. Tivemos muitas e importantes discussões no passado sobre temas também muito importantes ligados à saúde, mas não só. E eu quero, portanto, cumprimentá-lo e agradecer as intervenções e, digamos, a perspectiva e a opinião que tem estado a partilhar com a Comissão Parlamentar. E eu gostaria de colocar uma questão principalmente relacionada com este mesmo tema em que temos vindo a trabalhar nesta reunião, nomeadamente as questões do chamado Pilar de Direitos Sociais, a Conferência e a Cimeira Social deste fim de semana, e começar por dizer que à partida, aqueles milhares de trabalhadores que estavam em protesto e em luta contra as políticas que têm vindo a ser seguidas e, de certa forma, contra aquilo que podemos considerar um branqueamento destas mesmas opções políticas de fundo no que diz respeito às políticas sociais. E eu diria, no que diz respeito até às próprias relações laborais e às opções que prevalecem na União Europeia nesse domínio, aqueles milhares de pessoas que ali estavam, dizendo, como noutras alturas também se ouviu dizer, não em nosso nome, não em nosso nome, não é em nosso nome que estas proclamações são feitas, e não estavam ao engano. Aqueles trabalhadores e trabalhadoras que recusavam operações de branqueamento, da exploração, da precariedade, da degradação das condições laborais, sob a capa da modernidade e das novas realidades supostamente anunciadas nesta matéria, precisam de ser valorizadas, respeitadas, consideradas naquilo que é a experiência concreta de um povo, nem vamos falar em nome dos outros países e dos outros povos, mas cá em Portugal temos bem a consciência do que tem sido, eu diria, a consequência concreta das políticas impostas ou muito reforçadas, porque não é só de lá que elas nascem, essas políticas de direito e de exploração a partir de Bruxelas. Foram feitas cá, mas tiveram um fator de degradação das condições e dos direitos dos trabalhadores na desregulação, na liberalização, nos vários instrumentos do ponto de vista económico e financeiro que no passado trouxeram as tais situações como a que mencionou há pouco, da degradação do poder de compra, dos congelamentos salariais, etc.
Ainda agora, o deputado Manuel Pizarro falava da diretiva sobre os salários mínimos e afirmou, eu penso que ouvi bem, pareceu-me ouvi-lo dizer que nunca mais será possível verificar-se a situação de não haver aumentos dos salários. Eu gostava que nos esclarecesse melhor sobre que aumentos dos salários são esses de que estamos a falar. Porque uma preocupação muito concreta, e que, como sabe muito bem, mesmo no Parlamento Europeu aí tem essa discussão sido realizada, tem surgido a preocupação de uma espécie de pressão negativa ou de uma espécie de efeito pernicioso de pressão descendente ou de contenção salarial, tendo em conta o conjunto de métricas, digamos assim, de critérios colocados como condicionalismo para que esse aumento de salário se verifique e, portanto, desse ponto de vista, há um alerta que tem surgido relativamente ao condicionamento do aumento salarial em função de indicadores, como se não houvesse, eu diria, injustiças profundas para reparar. Porque os trabalhadores têm a haver, os trabalhadores não estão a começar da estaca zero. E há um rastro de injustiças sociais e de discriminação e de degradação de condições e direitos que é preciso combater e inverter. E essa é uma questão que não podíamos deixar de colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Não, mas tínhamos uma pequena margem, porque a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, e segunda Vice-Presidente desta Comissão, pediu que transmitisse as suas desculpas. Ela esteve presente no início, mas por sobreposição de horários das comissões em que participa, teve mesmo de se ausentar e pediu-me que transmitisse as suas desculpas. Ficamos assim com uma audição um pouco mais reduzida, mas não menos rica em conteúdo. E, portanto, resta-me agradecer ao Sr. Eurodeputado uma vez mais. Sim. Peço desculpa, estava, obviamente, a esquecer-me que tem direito a responder, como é óbvio. Faz favor, Manuel Pizarro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já estava a ficar um pouco triste por não ter ocasião de responder a perguntas tão judiciosamente colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, a quem agradeço as referências que fez. Eu devo dizer que eu fiquei muito agradado pelo facto de, no mesmo dia em que se está a fazer a reunião informal dos chefes de governo no Porto, no contexto da Cimeira Social, ocorrer também na cidade uma manifestação do mundo do trabalho. Isso não me perturba nada, antes pelo contrário, eu percebo que os trabalhadores queiram uma maior intensidade das opções da União Europeia em favor da dignidade do mundo do trabalho e do combate às desigualdades. Agora, eu julgo que nós faríamos muito mal em não perceber as diferenças que ocorrem. Talvez o melhor seja dizer uma coisa simples. Até 2017, na avaliação do semestre europeu, a Comissão Europeia punha em causa a possibilidade de haver sucesso económico em Portugal com o aumento do salário mínimo que foi promovido em 2016 e também em 2017 e nos anos subsequentes, mas 2016 e 2017 pelo governo, que resultava que ficou conhecida como geringonça dos acordos dos acordos parlamentares entre o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Ecologista, os Verdes. Ora, a Comissão Europeia fazia uma avaliação negativa desse aumento do salário mínimo. Depois de 2017 em diante, essa referência negativa desapareceu nas análises do semestre europeu. Desapareceu em 2018, desapareceu em 2019 e em 2020 é a Comissão Europeia que toma a iniciativa de propor uma diretiva sobre salários mínimos adequados e sobre contratação coletiva. Eu acho que esta é uma mudança com um profundo significado. Sobre o conteúdo concreto desta diretiva, ela está ainda em discussão, mas a diretiva não cria nenhum teto ao aumento do salário mínimo ou ao aumento dos salários em gerais. A diretiva cria apenas um valor mínimo de referência e não um valor máximo, o que significa que ela não impedirá nem limitará
aquilo que tem sido uma agenda, no caso português, uma agenda muito ambiciosa de aumento do salário mínimo, que se pode porventura questionar se é suficiente. Eu sei que o seu partido tem uma posição diferente e eu não vou aqui discutir naturalmente essa posição, que é absolutamente legítima, mas a verdade é esta, é que também ninguém pode questionar que os aumentos que têm ocorrido no salário mínimo português são muito significativos. Conseguir aumentar, como nós aumentámos em 6 anos, de 505 euros para 685, acho que ninguém negará esse progresso. E por isso eu até admito que esta diretiva, tal qual está hoje, pode não ter um impacto significativo sobre, não impedirá, mas não terá também nenhum impacto significativo sobre o aumento do salário mínimo português. Quando o próprio governo português, a Assembleia da República, que é em última instância legisla sobre esta matéria, se propõe a aumentar o salário mínimo em 50% em 2 legislaturas, de 505 euros para 750 euros em 2023, que é o que está previsto no quadro desta legislatura, é difícil que uma diretiva europeia possa impor um aumento mais rápido. Mas todas as normas da diretiva regulam o salário mínimo em função das possibilidades de que esse salário confere ou não aos trabalhadores de terem uma vida digna, de pagarem uma vida digna, e como sabemos, infelizmente, no nosso país ainda há uma percentagem significativa, 9% das pessoas que trabalham, que se mantêm em privação material severa. Isto é, que se mantêm em risco de pobreza, apesar de terem um rendimento do trabalho, quer dizer que ainda há muito a fazer para aumentar o rendimento dos trabalhadores, e isso aproxima-me inteiramente da visão do Sr. deputado Bruno Dias. Eu só espero que também conseguir ganhá-lo para a minha causa, de que há uma enorme mudança na orientação da União Europeia, que eu espero ter deixado bem explicado pelas minhas palavras. Muito obrigado. Sem dúvida, Sr. Deputado, acho que deixou muito clara essa sua visão, que eu, independentemente da função que ocupa, não posso deixar de partilhar. Agora sim, há pouco eu de facto precipitei-me porque tinha acabado de receber a mensagem da Sra. Deputada Fabíola. Não queria de maneira nenhuma impedi-lo de dar a resposta que deu, e resta-me agora sim, finalmente, agradecer a sua disponibilidade uma vez mais, a vontade que temos em continuar a trocar impressões e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício desse seu mandato. E dou assim por concluída esta audição e a primeira parte da nossa reunião. Até breve, então, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Estou a dispor, naturalmente. Muito bem, senhores. Com a ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do CDS, portanto, antecipámos um pouco a nossa reunião. Portanto, eu iria fazer um intervalozinho de 10 minutos, que vai permitir também ao Grupo do Escrutínio das Iniciativas Europeias de apresentar a sua proposta e, portanto, retomaríamos às 5 em ponto os nossos trabalhos.